Buenas noches, hermanos, paz del Señor. Amém. Com muito gosto estou aqui para falar sobre que Deus tem isso em vários lugares e como Deus tem trabalhado em Bolívia. Quero muito contente em estar aqui. E mira aqui, que bandeira bonita, não? Essa é a bandeira de meu país. Você pode pensar, pô, seu país é Brasil, não? Deus me pôs allá em Bolívia, em Porto Soares, para conduzir, para levar a palavra de Deus àquela gente, àquele povo. E eu quero alabar a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa noite. Alabar a Deus pela vida do pastor Arildo, por conselho da igreja, pelo conselho missioneiro, pela nossa irmã Teresa, que tão carinhosamente tem nos bendizido nesta ocasião. Muitas graças. Quero apresentar a esposa, a irmã Glaucia, missioneira allá em Bolívia com nós. Muitas graças. Está allá no lado direito também a missioneira Esther, juntamente com seu filho, irmão Yuri, conhecida da igreja. Muito gosto tê-los aqui também, irmãos. Muitas graças. Deus bendiga. Então, por que pensei falando em espanhol para vocês? Para que vocês possam entender que não há fronteira. O evangelho, ele precisa estar onde o povo está. O evangelho, conforme diz o próprio Oswald Smith, ele diz o seguinte: a missão suprema da igreja é a evangelização do mundo. A missão suprema da igreja é a evangelização do mundo. Em uma certa ocasião, nós fomos fazer uma visita no hospital. Eu e a irmã Glaucia, lá em Porto Soares. Saímos do programa de rádio e fomos no hospital. Chegando no hospital, passamos no passilho. Na calçada, tinha uma senhora com um bebê. Nós saudamos, entramos, eu entrei no quarto masculino, Glaucia entrou no quarto feminino, e nós começamos a abençoar aquelas vidas que ali estavam. Quando eu saí, aquela senhora que estava com uma criança disse, Pastor Gerardo, e eu disse, sim, eu. Ela disse, pastor, alabado seja Deus por esta ocasião. Eu não te conhecia, pero escuto tu voz através do programa de rádio. Meu esposo volveu para Cristo através do programa de rádio da igreja. Meu esposo voltou para Cristo através do programa de rádio da igreja. Irmãos, vocês não podem imaginar, você que está em casa, você que está aqui presente, não pode imaginar a alegria que nós sentimos em saber que, às vezes, de forma desapercebida, nós estamos ali fazendo o programa na dependência de Deus, 1 hora de programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 da manhã, separando uma mensagem dias anteriores para, naquela ocasião, aplicarmos a palavra de Deus. E quando encontramos uma pessoa que nos diz, meu esposo voltou para Jesus através do seu programa, através da mensagem, é algo valiosíssimo, não tem preço. Esta igreja, a igreja brasileira, é responsável por esses frutos que nós temos colhido no nosso campo missionário. Ela chegou para mim e disse, pastor, eu não estou em tua igreja porque minha casa é lejos de tua igreja. Pero minha família volveu para Cristo. Não estou na tua igreja porque minha casa é longe da sua igreja. Mas minha família voltou para Cristo. Isso não tem preço. A nossa preocupação não é pavilhão denominacional. Nossa preocupação é o avanço do reino de Deus. Ele seja glorificado pelas orações desta igreja, pelas ofertas dessa igreja. Sabiamente alguém já disse que missões é feito com os pés dos que vão,
com os joelhos dos que oram e com as ofertas e contribuições dadivosas daqueles que contribuem. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Amém. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E quero que você acompanhe a leitura com o texto em mãos. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 38. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 a 38. Eu quero tratar sobre o seguinte tema nesta noite: a igreja segue caminhando quando ela vê o que Cristo vê e o que ela sente, o que Cristo sente. João 4, 31 adiante. Diz assim a palavra do Senhor: Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Palavra do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 4, no versículo 1, nós temos um tema que é a mulher samaritana. Na agenda de Deus já estava pré-determinado que Jesus, ao sair da Judeia, ele iria passar em Samaria, caminhando para a Galileia. Muitos dos judeus evitavam fazer esse percurso, mesmo que esse percurso fosse um percurso mais curto. Muitos judeus, por não se darem bem com os samaritanos, eles resolviam ir por outro percurso, passando pelo Jordão. Jesus, contrariando todos os conceitos dos seus discípulos, ele então passa por Samaria. Estava na sua agenda e no seu coração encontrar-se com aquela mulher. Ao chegar naquele lugar, na cidade de Sicar, os discípulos vão comprar pão, comprar alimento. Jesus fica então ali junto ao poço de Jacó. Diz o texto que era aproximadamente meio-dia. A mulher se aproxima, solitária, e a hora escolhida era uma hora estratégica, porque aquela mulher, ela sentia e recebia vários preconceitos por causa da sua própria situação social. E então aquela mulher tem um grande diálogo com Jesus. Um encontro fenomenal. E diz o texto em João 4, que Jesus pede água. E ela diz que ele não tem como tirar. E ela diz que se ela o conhecesse, ele daria água viva. E ela então diz: me dá desta água para que eu não volte aqui nesse poço. Por mais que ela precisasse daquela água, ela queria evitar os constrangimentos sociais. Ela não tinha entendido a importância da palavra que Jesus trazia naquela tarde. E diz o texto que aquela mulher, ao ser desvendada os seus mistérios por Jesus, ela então vai até o centro da cidade e diz aos moradores que
encontrou o Messias. Naquela ocasião, diz o texto no versículo 31, onde começa a nossa fala. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos insistem. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quero tratar 2 pontos nesta noite sobre esse tema. A igreja segue caminhando quando ela vê o que Cristo vê e o que ela sente, o que Cristo sente. Observe no versículo 34 que diz assim: disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quero tratar sobre paixão. Nós somos desafiados através desse texto, assim como os discípulos foram, ainda que não entendiam ou não entenderam a graciosidade, a gravidade, a profundidade e a largueza dessa convocação que Jesus faz. Paixão. O que acontece, irmãos, é que eu e você, muitas vezes, não entendemos o que é paixão. É interessante que em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz o texto que Jesus, olhando a multidão, ele olhou e viu o povo como ovelhas que não tinha pastor. E ele se compadeceu dele. Ele se compadeceu daquele povo porque estavam como ovelhas que não tinha pastor. Compaixão. Eu e você precisamos entender o que é compaixão. Precisamos entender o que é paixão por aquilo que nós fazemos. A igreja brasileira, ela não precisa de estratégia. A igreja brasileira, ela não precisa de metodologias. Nós temos estratégias, nós temos metodologias, nós temos conhecimento da palavra, nós temos os melhores seminários, nós temos os melhores teólogos. Nós temos vários cursos de missões, vários cursos, inclusive o último curso que bombou aqui na região foi o curso de perspectivas, e tinha um lema muito importante: para que todos os povos o adorem. Para que todos os povos o adorem. Esse curso de perspectiva veio para interferir profundamente na vida da igreja. Nós temos estratégias, nós temos metodologia, nós temos conhecimento, nós temos teologia, mas falta paixão. Jesus está dizendo para os seus discípulos: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Os discípulos, de forma inocente, perguntam para Jesus: Senhor, pergunta entre eles, será que alguém trouxe comida para ele? Jesus não está se referindo ao pão, não está se referindo à comida, o pão nosso de cada dia, o material. Jesus está muito além desta situação. E hoje nós nos encontramos nesta mesma situação. Nós não entendemos quando Jesus diz: uma comida tenho para comer. Versículo 24: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é metodologia, não é estratégia, não é conhecimento. O que falta é disposição. O que falta é uma evangelização mais audaciosa. O que falta é uma evangelização mais determinada. O que falta é uma evangelização mais ousada, mais dinâmica e mais fervorosa.
É interessante que reverendo Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nós conhecemos pessoas que atravessam oceanos, fronteiras, para fazer cursos, para ter conhecimento, para ir para congressos, para ir para seminários, e tem os conhecimentos, e retém esse conhecimento, e avançam nesses conhecimentos. Elas têm disposição de atravessar oceanos, mas não têm disposição de atravessar a rua para falar de Jesus para o seu vizinho. O que está faltando não é metodologia, e muitas vezes não é dinheiro. O que está faltando é ousadia. O que está faltando é determinação. A igreja tem conhecimento, a igreja tem estratégia, a igreja tem metodologia, mas está faltando paixão pelas almas. Todos já ouviram falar de John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia. Conta-se que algumas vezes a sua esposa o encontrou no seu quarto com a face mergulhada em lágrimas, fazendo a seguinte oração: Deus, dar-me a Escócia, dá a Escócia para Cristo, senão eu morro. Paixão. O que falar de Hudson Taylor, que deixou o seu país para viver na Índia, para viver na China, e vivendo na China, no interior da China, ele abriu mão de toda a sua própria identidade para ser identificado como um missionário ou um missionário chinês. Ele incorporou, abrindo mão da sua própria identidade para ganhar aquele povo para Jesus. Dar-me a Escócia ou morrerei. A doutora Roussefer, ela falou algo interessante. Ela disse: o que mais me fere o coração não é a falta de salvação de muitos perdidos, mas sim a apatia da igreja em relação a esses perdidos. O homem está caminhando a passos largos para o inferno. Está queimando no fogo do inferno. Nós, eu e você como igreja, estamos passando por este lugar, estamos vendo as pessoas sendo queimadas. E nós temos a oportunidade de tirar dali alguns. E não estamos fazendo. O que falta na igreja não é metodologia, não é estratégia, não é conhecimento, e sim disposição. Falta nesta igreja ousadia, renúncia, paixão. Nós somos cristãos, querendo ou não somos. E lembro do episódio que é contado através da história sobre Alexandre o Grande, quando diz que em uma revista à tropa, um dos seus subalternos lhe comunica que um soldado fugiu da batalha. Ele então vai ao encontro desse soldado, mira nos olhos e faz apenas uma pergunta: qual é o seu nome, soldado? E o soldado fica inibido e ele faz novamente a mesma pergunta: qual é o teu nome, soldado? E o soldado, bem tímido, nervoso,
cabisbaixo, nem ousando olhar nos seus olhos, dizia: Alexandre. E ele parece não ter escutado aquelas palavras e pergunta pela terceira vez: qual o teu nome, soldado? Ele diz: Alexandre. E então ele diz: muda de atitude ou muda de nome. Não podemos ser cristão e ver as pessoas caminhando a passos largos para a perdição e não fazermos nada. Não é possível que nós não tenhamos paixão pelas pessoas que estão sendo levadas a passos largos para o inferno. Não é possível nós lermos esta palavra como diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O ministério de Jesus precisa ter as marcas do ministério do Pai e, consequentemente, o nosso ministério do ministério de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e copiar literalmente as marcas do seu ministério e vivermos esse ministério. Qual é a comida que alegra o coração do Pai? Fazer a vontade daquele que o enviou. Paixão. Se nós, alguém já falou, se nós tivéssemos a mesma paixão pela evangelização do mundo, como o brasileiro tem por futebol, nós seríamos muito mais do que um celeiro de missionários. Nós precisamos de paixão. Quando o texto nos diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, nós precisamos olhar para a grande comissão em Mateus 28. Nós precisamos olhar para 3 pontos cruciais dessa passagem bíblica, em sintonia com João capítulo 4. Primeiro, imperativo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós precisamos evangelizar no mínimo por 3 razões. Primeiro, porque é uma ordem. Segundo, porque a responsabilidade é da igreja. Jesus Cristo, ou Deus Pai, não tem plano B. Abra um parêntese para lembrar de uma citação que alguém já fez em relação a uma história que diz que Jesus, depois de ser glorificado, ressurreto, chegando aos céus, anjos, arcanjos, querubins, todos louvando e engrandecendo a Deus por aquele momento crucial da sua glorificação. E então um anjo perguntou para Jesus: Senhor, tu morreste por aquele povo, e agora? Se eles falharem, qual o plano B? Jesus disse: se eles falharem, falharam. Eu não tenho o plano B. Ele conta comigo. Ele conta com você. Ele conta com a igreja. Eu deixei 12 homens, ou deixei alguns ali para dar continuidade ao ministério da evangelização. Se eles falharem, se esta geração, se esta igreja falhar, Deus não tem o plano B. Ele conta comigo, Ele conta com você. Precisamos evangelizar, primeiro, porque é uma voz imperativa. Ide. Nós precisamos evangelizar porque Ele, o Pai, vai cobrar de mim e de você se nós não formos obedientes à sua palavra.
Em Ezequiel nos diz: se o pecador morrer em seu pecado, mas você o advertiu do seu erro e do seu pecado, você está isento do pecado daquele homem. Mas se ele morrer na ignorância, eu vou exigir o sangue deste homem ou desta pessoa de você. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Mas tem um segundo fator também muito importante, não só porque é uma mensagem imperativa, mas ela também é intransferível. Se falou muito nos anos 80 e 90 em grupos para-eclesiásticos, como se fossem grupos que foram contratados pelas igrejas para evangelizar. Na ocasião, a Jocum foi chamada desses grupos no passado. Terceirizar a evangelização. A igreja não pode fazer uma coisa dessa. Porque a evangelização, além dela ser um imperativo, ela é também intransferível. O governo federal, por mais benéfico que ele seja, ele não pode fazer a evangelização dos povos, porque não é da sua natureza, não lhe compete. A ONU não pode fazer. Governo municipal. Esta mensagem cabe exclusivamente à igreja. A responsabilidade nossa, ela é intransferível. Não podemos contratar e terceirizar a obra da evangelização, porque é uma responsabilidade da igreja. Observe que o texto diz mais adiante, que nós estamos ceifando onde nós não semeamos. Essas palavras Jesus Cristo falou para os próprios discípulos. Ele já tinha evangelizado a mulher samaritana. Ela agora, como uma missionária, vai e comunica a cidade, e Jesus mostra para os discípulos: olha, os campos já estão brancos para a ceifa. Erguei os olhos. A igreja, ela segue caminhando quando ela, primeiro, sente o que Jesus sente, o que Cristo sente. Paixão. Precisamos ter paixão. Imperativo, depois intransferível. Também a mensagem da evangelização, ela é inadiável. Não dá. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para não obedecer, não dá para transferir e não dá para deixar para depois. Postergar, não dá para postergar. Temos que fazer. Se nós temos visto a pessoa que está morrendo, nós não podemos deixar de dar o medicamento, a medicina que ela tanto precisa, que ela tanto... Eu e você somos responsáveis para entender a grandiosidade dessa palavra. Mas o texto vai um pouco mais além. E a segunda lição que eu quero deixar para vocês, além da paixão, é a visão. Porque a igreja vê o que Cristo vê. Se eu e você não vermos, não termos a mesma sensibilidade e a mesma visão de Cristo, nós não poderemos ser chamados de igreja. É interessante que em 1974 houve um congresso em Lausanne, na Suíça. E eles tiveram uns pontos cruciais, determinantes para a evangelização dos povos. E eles disseram que o propósito de Deus é o evangelho todo,
para toda criatura em todo o mundo. Eles só autenticaram o que foi dito em Atos capítulo 1, quando diz: "E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra." Primeiro, precisamos ter paixão. Depois, visão. Se o propósito de Deus é a evangelização do mundo e de toda criatura em todo o tempo, qual é então o método? O método é a igreja. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja em todo o tempo. Talvez alguém pense que a igreja presbiteriana no bairro da Glória, aqui em Vila Velha, está fora de conexão com as demais igrejas presbiterianas do Brasil, porque se comemora o mês de missões no mês de agosto. Mas a igreja presbiteriana da Glória está indo na contramão e de forma benéfica, e parabenizamos, porque a missão ela tem que ser vista, alimentada e feita em todo o tempo. Não devemos pensar em missões só no mês de agosto. Não devemos pensar na evangelização dos povos só no mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos responsáveis pela evangelização dos povos. Os puritanos, eles tomaram uma decisão muito importante no século passado, quando eles disseram uma coisa interessante, que é que os ímpios não podem louvar a Deus. Os povos que não foram alcançados pela graça salvífica, não podiam louvar a Deus. Então nós passamos a pensar como os povos chegarão a louvar a Deus. Como os povos entenderão a mensagem? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa responsabilidade cabe à igreja. Essa responsabilidade cabe a mim, cabe a você. Mas é interessante que no capítulo 4 de João, no versículo 35, o texto diz assim: "Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos." Jesus está convidando os seus discípulos e a igreja, na atual conjuntura, para erguer os olhos. Por isso a igreja que segue caminhando, ela precisa ver o que Cristo vê. Cristo está levando os discípulos, representado pela igreja, a ver os campos, pois já branquejam para a ceifa. E como este campo está branquejando para a ceifa? Há alguns fatores preponderantes que quero lembrar aos irmãos. Primeiro, é porque o homem pecador, miserável, está afastado de Deus, está longe de Deus. Este homem, de forma holística, integral, completa, precisa, carece de Deus. E esta é a missão da igreja: levar o evangelho todo ao homem todo, em todo o mundo. E a metodologia, a estratégia para alcançar esse homem é a igreja. E o texto diz: erguei os olhos. A igreja segue caminhando quando ela vê o que Cristo vê. Então eu quero dizer para vocês e trazer alguns dados importantes. Observe que se essa igreja segue caminhando quando ela vê o que Cristo vê, então ela precisa
ver também a seguinte necessidade dentro desta visão. Primeiro, ela precisa ver que a Índia tem 360 milhões de deuses. Observe, 360 milhões de deuses, enquanto eu e você, nós sabemos que só há um único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. O Japão, que é tida como a terceira ou a quarta maior nação econômica do mundo, ainda queima incenso a Buda. É uma nação idólatra. Em Porto Soares, por exemplo, uma população de 22 mil habitantes, onde nós estamos numa província chamada província Germano Bush, e que começa no sentido Santa Cruz até a fronteira com Corumbá, que se vem de El Carmen até ali na própria Arroio Concepción. Nós temos aproximadamente mais de 64 terreiros de Umbanda em linha reta. 64 terreiros de Umbanda. O homem está perdido. A África está envolvida no animismo, na feitiçaria e islamismo, que escraviza milhões de pessoas. Das 40 nações mais pobres do planeta, 32 delas estão na África. Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia não está traduzida nem ainda para 200 línguas. Repito, de 1.800 línguas faladas na África, ainda não está traduzida 200 línguas. Mais de 40 milhões de africanos, falando mais de 1.200 línguas e dialetos, mas não tem ainda a palavra de Deus em seu idioma. Multidões mergulhadas no erro, no pecado, na idolatria, na feitiçaria, no animismo, no islamismo. O homem está perdido. Cabe a mim e a você. Nós precisamos ter visão desta grande necessidade. Se eu não conheço a necessidade do outro, eu nunca vou me compadecer do outro. Conta-se que o pai estava tentando estudar na sua sala, no seu escritório, e seu filho não deixava, perturbava todo o tempo. Então ele teve uma ideia. Ele pegou um quebra-cabeça e pensou consigo mesmo: vou deixar aqui para que ele possa se entreter. Enquanto ele se preocupa nisso aqui, eu vou conseguir fazer o que desejo. E aquele quebra-cabeça formava um homem. E o pai, quando entregou ao menino, deu as costas, de imediato o menino disse: está pronto. E o pai disse: como você fez tão rápido? Ele disse: conserte o homem e você conserta o mundo. Pessoas perdidas que precisam de Deus. E eu e você, como igreja, precisamos levar esse evangelho da salvação. Na Ásia, das 1.800 línguas faladas, pouco mais de 100 delas têm a tradução da Bíblia em seu idioma. Na Europa, onde foi o berço da cultura, é considerada hoje o continente pós-cristão, onde o ateísmo tem assolado e devastado duramente aquela região e aquele continente. Uma população mundial de 8 bilhões de pessoas. E particularmente, falando de nós presbiterianos, nós temos apenas 272 missionários para alcançar esse povo. 8 bilhões de pessoas é a população mundial. 6 continentes. O Brasil, com a população
de aproximadamente 215 milhões de habitantes. Repito, nós com 272 missionários. E estamos apenas em 42 países, quando só vinculado à ONU temos mais de 202 nações vinculadas à ONU. 42 países representados pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual a visão que nós temos? Se nós não temos paixão, também não vamos ter visão. Se nós não temos a visão, nós também não teremos paixão. Precisamos ser testemunhas. A igreja precisa ter visão da necessidade de fazer algo. Nós, eu e você, somos responsáveis para que esta igreja alcance o pecador. George Carey, ele fala que a igreja só é igreja quando ela vive para os de fora. É muito bom a comunhão. Salmo 133. Oh, como amável e com gracioso viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso. Isso é muito lindo e necessário. Mas a igreja só é igreja quando ela vive para os de fora. Inclusive, é a composição do seu próprio nome, eclesia. De dentro para fora. Eu e você somos responsáveis para falar, para trazer à tona esta realidade que foi colocada nesta noite em nosso conhecimento. A igreja, ela segue caminhando quando ela vê o que Cristo vê. A igreja segue caminhando quando ela sente o que Cristo sente. Ela precisa ter compaixão, ela precisa ter visão. São os dois princípios que quero tratar com vocês nessa noite. Nós não podemos calar. Se nós calarmos, até as pedras clamarão. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da exposição da Tua Palavra, nós nos rendemos, nos prostramos e nos colocamos à Tua disposição para fazer a Tua obra. Nós não podemos, Senhor, calar diante de tamanha necessidade. Nós não podemos, Senhor Deus, retroceder. Queremos, Senhor Deus, caminhar, vendo, sentindo o que o Senhor sente, o que o Senhor vê. Um homem pecador, miserável, que estava no estado de queda, passou para o estado da graça, ele está no estado que necessita entrar no estado da glorificação, quando o Senhor o chamar pelo seu nome. A igreja cabe, Senhor Deus, levar essa mensagem de salvação. Desperta, Senhor, nesta noite, homens e mulheres, para fazer a Tua obra. Que nós, Senhor, possamos ter paixão, possamos ter visão, possamos ter coragem, porque não nos falta estratégia, não nos falta metodologia, não nos falta conhecimento, falta ousadia, falta coragem, falta determinação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, levanta homens e mulheres para dar continuidade à obra de salvação, para a glória Tua. O Evangelho todo, em todo o tempo, para o homem todo, agora, para a glória Tua. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Tome assento, irmão. Conta-se que uma missionária chamada Sophia Miller, ela escreveu um livro chamado Minha Cor é Selva. Conta-se que esta mulher, ela se converteu na praça de Nova York, nos Estados Unidos, ouvindo um pregador leigo. Alguns anos depois, esta mulher sentiu-se chamada para o campo missionário e foi fazer a obra missionária na Colômbia. E vez por outra ela subia e descia o rio Insana, na voadora, naqueles barcos, pregando o evangelho. Quando alguém fez uma pergunta: missionária, como foi o seu chamado? Como você se tornou missionária? Como foi o seu chamado? Ela diz: não tive sonhos, visões, nem revelações. Li uma ordem e obedeci. Não espere ter sonhos, visões, nem revelação. Leia a ordem e obedeça. No mínimo por 3 razões nós devemos ir, porque é um imperativo, porque é uma mensagem que não pode ser postergada e também não pode ser transferida. Li uma ordem e obedeci. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.